Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos e queridas. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos. Edivaldo Roberto é o meu nome. Barrabás ou Jesus? No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 23, Estranha Moral, há um subtítulo: Não vim trazer a paz, mas a divisão, dizia Jesus. E Allan Kardec, no item 13 desse capítulo 23, assinala em sua reflexão: Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais procuravam combatê-la, porque subvertia crenças e seculares e costumes a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Luta das mais terríveis esperavam. Aí, pelos apóstolos, foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Como entender esse texto de Allan Kardec, ampliando a nossa reflexão? Vamos nos valer de Herculano Pires, um filósofo espírita em terras brasileiras, quando ele assim afirma: Jesus proclama a natureza espiritual de Deus e, consequentemente, a do homem, filho de Deus. Ensina a universalidade do espírito, rompendo assim as barreiras de todos os preconceitos tribais, que dividiam a humanidade em grupos raciais ou religiosos. Mostra que o samaritano podia ser melhor que um príncipe da igreja judaica, e adverte a mulher samaritana que Deus devia ser adorado não através de fórmulas exteriores, em locais considerados sagrados, mas em espírito e verdade. Quando observamos, continua Herculano Pires, o aparecimento e a propagação do cristianismo, primeiramente na Palestina e depois no mundo, verificamos que se tratava de uma verdadeira revolução. Mas a característica dessa revolução é precisamente o apelo à razão,
O cristianismo exigia das criaturas o uso desse poder misterioso do raciocínio que as fazia senhoras de si mesmas, responsáveis pelos seus atos, contra a autoridade das escrituras e dos rabinos, bem como da própria tradição. Vamos fazer aqui uma breve parada. Tradição, exatamente era isso que Jesus encontra a seu tempo. O seu povo estava preso à tradição, a costumes, às regrinhas. Mais de 600 haviam transformado uma religião que se propunha monoteísta, não idólatra, portas adentro do próprio coração, em uma religião formal, o ícone, a figura simbólica de referência era o fariseu. Jesus dizia sobre eles: limpos por fora, mas podres por dentro, igual os túmulos. O que condena o homem, o que o leva ao mal, não é o que lhe entra pela boca, mas o que sai dela, porque vem do coração. Jesus proclamou a soberania da consciência. Veja, uma religião consciencial. E é importante que os espíritas possamos pensar. A doutrina espírita é uma doutrina de consciência. E foi assim que Jesus trouxe o seu pensamento revolucionário. Continuemos com Herculano Pires. Limpar o vaso por dentro e não apenas por fora. Servir-se do sábado em vez de escravizar-se a ele. Orar conscientemente, sabendo que Deus, sendo Pai, não dá pedra a quem lhe pede pão, nem cobra a quem lhe pede peixe. Os homens ainda não estão preparados para compreender todos os princípios dessa revolução. Continuarão apegados por muito tempo aos velhos moldes autoritários, subjugados pelos antigos preconceitos. Olha, os preconceitos, portanto, vêm de longe. Mas o fermento, a mensagem de Jesus inaugural, está lançado. Na medida de farinha, inevitavelmente, a fará levedar. E Herculano vai apontar a dificuldade que os próprios apóstolos, aqueles mais próximos de Jesus, tinham para assimilar adequadamente, na exata extensão, o que Jesus trouxera. Daí ser absolutamente compreensível que tentaram ajustar o cristianismo aos velhos moldes judaicos, retê-lo nas sinagogas, prendê-los ao templo de Jerusalém. Pedro, por exemplo, tem muita dificuldade, porque ele é instado a se libertar da estreiteza do judaísmo farisaico. Por exemplo, em um entardecer, acha-se ele em oração. Quando se lhe apresenta a visão espiritual, um lençol cheio de animais, considerados pela tradição judaica impuros para alimentação. E uma voz lhe diz: toma-os e come-os. E ele: não posso, isso é impuro. Quando, sem bem entender a mensagem, a princípio, volta para atender uma solicitação. Alguém
viera à sua casa com mensagem. Um gentil, um impuro, convidava-o para uma entrevista em sua própria casa. Ele inicialmente entra em conflito. Como ele vai à casa de um impuro, de um gentil? Ele considerava-se puro, bem, pelas boas intenções, porque ele cumpria as regras do judaísmo formal, ele ia às sinagogas, ia ao templo, ele participava das festas, do ritualismo da sua religião. Nada obstante, após refletir, por impulso, por uma certa intuição, ele atende. É o convite de Jesus. Este já não está mais com os discípulos em carne e osso. Houvera desencarnado na cruz. Mas Pedro, que o negara, que portanto sofrera por essa negação, desenvolver um sentimento de culpa, entende que é preciso atender. Esse é o conflito não apenas de Pedro, mas de outros tantos, como Tiago, para seguindo Jesus, pois que está preso exatamente aos costumes, à tradição da religião formal judaica. E Jesus vai chamar um outro homem, um fariseu, que se preparava para ocupar o lugar de Gamaliel. Um fariseu orgulhoso da sua condição, e Jesus o encontra em viagem na estrada de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E este tomba ao chão, está em conflito existencial, tal qual Pedro e tantos que encontraram Jesus. O orgulho falava-lhe até então, orgulho de raça, da falsa pureza, dos preconceitos, do entendimento que era importante estar puro por fora, sem atentar que, em verdade, a pureza é interior. Deus quer ser adorado em espírito e verdade, e não em fórmulas exteriores. Paulo, tombado em si mesmo, em profunda reflexão, pela culpa da morte de Estevão, pelo rompimento com Abigail, que adoecera, pois que aquele Estevão era irmão de Abigail. E a querida, a amada de Saulo, vai à morte por quanto da perda do querido irmão. E nesse conflito interior, Saulo torna-se cego, deixa de enxergar o mundo à sua volta. É provocado a um profundo mergulho em si mesmo. E nessa crise, ainda muito perturbado, ele diz: Senhor, Senhor, Jesus, que queres de mim? Jesus pede que ele se erga, porque há de chegar o momento em que Saulo há de aprofundar suas reflexões na crise em que se encontrava. E será Ananias, exatamente aquele a quem Saulo iria prender, que vem em seu socorro e tira-o da cegueira exterior, porque ele já houvera adquirido a visão interior, a introvisão. Ele começa a entender-se e começa um longo caminho que o levará ao deserto de Dan por 3 anos,
para que ele lá, num trabalho duro de tecelão, mergulhe profundamente em si mesmo e possa, ao final, alcançar a consciência. Porque a doutrina de Jesus, como diz Herculano, é a doutrina da consciência e não da crença pela crença, da fé pela fé, da obrigação e necessidade de aceitar a tradição como verdade absoluta, acabada e perfeita. Pois que esse modo de pensar fundamentalista, marcado por uma religião formal, de regrinhas, são características de horizontes primitivos, das fases do predomínio do instinto e da emoção, a emoção que por vezes se torna perturbadora. É o passado necessário da longa caminhada antropo-socio-psicológica espiritual que todos atravessamos, desde os dias distantes, quando, de pé, pela inteligência, iniciamos a nossa caminhada do homem primitivo, aprisionado ainda ao passado do instinto animal, para sobreviver, tendo que atender necessidades para se alimentar, para repousar, para enfrentar desafios e assim caminhar de encarnação em encarnação. E naquele recuado tempo, tudo começa, o ponto de partida é Moisés, quando traz os 10 mandamentos, simbolizando os tempos que virão da nova era. Deus quer ser adorado em espírito e verdade. O próprio Moisés experimenta uma crise, pois que ele queria dirigir-se ao seu povo, dizendo quem é Deus, o seu nome, etc. Ele diz, não. E Jeová lhe diz, não, eu sou quem sou. Não tenho nome, não tenho imagem. Né? Era o rompimento com a idolatria e com o politeísmo. No capítulo 1 do Evangelho, o item 9, Nova Era, um espírito israelita assinala que Moisés iniciara. No entanto, também deixa marcado no texto, item 9, capítulo 1, Evangelho segundo o Espiritismo, que aquele povo que fora escolhido, entre aspas, para receber a mensagem libertadora, a mensagem da emancipação espiritual, que viria mais tarde com Jesus, não estava totalmente preparado. De um lado, já desenvolvera a razão, mas, do ponto de vista moral, ainda achava-se, de certo modo, aprisionado a características primitivas do passado. Isso é importante notar para compreender esse processo longo da nossa emancipação espiritual, que é um processo dialético. Isso querendo dizer que marchamos para despertar e fazer brilhar a luz que nos é incitar na consciência, porque fomos criados pela grande luz, Deus, como luz. Brilha a vossa luz. É a ordem natural. Mas guardamos sombras das experiências pelas quais, como espíritos, vamos passando de uma encarnação a outra.
Essas experiências nos marcam e permanecem como sombras e por vezes, eivadas, marcadas pelos equívocos cometidos na nossa ignorância da completa, por falta da completa conscientização, ou de alcançar um estágio consciencial superior. Essa é a nossa história. E nessa viagem de Moisés a Jesus, destaca-se o papel relevante dos profetas. Os profetas são aqueles que agitaram toda a pasmaceira teológica do povo eleito, propondo questões que perturbam a própria ordem social. Porque os profetas eram livres, estavam apenas comprometidos com a sua missão, reencarnaram para tanto, disso tinham pelo menos uma certa intuição que lhes vinha da consciência de dentro. Ao mesmo tempo que os profetas agitaram o judaísmo, mesmo não conseguindo livrá-lo desse formalismo de maneira total, na Grécia a filosofia se desprende, se liberta do pensamento místico tradicional e ensaia os primeiros passos da percrição racional. Isso vai se dar, de certa maneira, na China, com o confucionismo, com o budismo, na Índia védica, também preso a tradições, a renovação budista mistura-se a influências procedentes, ou seja, é o mundo que se agita na busca de tempos novos. A infiltração grega iria atacar as tradições do Império Romano, do seu politeísmo então existente. Assim, marcha a humanidade. Leon Denis há de lembrar que a história da humanidade é a história do homem. E a história do homem é a história da humanidade. Todos, a humanidade, passou por essa longa experiência em busca da libertação. Vamos marcar, libertação espiritual. Jesus veio para nos trazer a liberdade de consciência. Ele veio promover a emancipação espiritual do homem. Das experiências do passado ficariam os substratos necessários aos passos em direção à nova era. Mas, do outro lado, era preciso se libertar das sombras dessas experiências, repetimos, necessárias, para que pudesse a humanidade avançar. Aqui vamos ficar no primeiro bloco do nosso programa de hoje e daqui um minuto iremos retomar. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos e queridas. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos. Edivaldo Roberto é o meu nome. Barrabás ou Jesus? Retomando ao tema do primeiro bloco, inicialmente tomamos como referência
o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, já mencionado. No item 14, Allan Kardec anota: é de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Era ainda praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse. Jamais cede à evidência, irrita-se tanto mais, quanto mais peremptórios e demonstrativos do seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, e ele se lhe agarra e o defende. E é importante aqui voltar ao entendimento. Num breve parêntese, nessa leitura do item 14 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Paganismo é uma expressão que traduz um conjunto de costumes, práticas, crenças, animistas, do politeísmo, da idolatria, que em verdade, segundo os psicólogos como Erich Fromm, a idolatria não é uma questão restrita ao campo religioso. Ela se explica como um processo psíquico-emocional de alienação, no qual o homem se aliena, abre mão, entre aspas, inconscientemente, dos poderes que lhe são próprios, latentes, a sua condição de humanidade, no caso de espírito, segundo a doutrina espírita, que é, como está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, quando trata da fé. Diz assim: fé é a consciência que o homem tem das imensas potências que ele traz na intimidade com o essencial e que cabe ao próprio homem e despertar e desenvolver. É isto que traduz a evolução. Mas muitos de nós, em muitas ocasiões, abrem mão desse trabalho de dentro para fora, de fazer brilhar a própria luz, e projeta-se ou transfere o seu eu por insegurança, por infantilismo psicológico, espiritual, para as coisas, que pode ser um objeto de pedra e ali passa a adorá-lo. Pode ser a planta, seria a fitolatria, o primeiro foi a litolatria. Pode ser um animal, a zoolatria, ou o próprio homem, como ocorrera na velha Grécia. Transformar homens em deuses. Homens falidos, com todos os vícios e paixões humanas, foram transformados em deuses. Constituindo a mitologia grega, os mitos, Erich Fromm prossegue, dizendo que nos tempos modernos, aqueles que se negam e têm a basófia, o orgulho de dizer que não estão presos a ídolos de pedra, ídolos das religiões que ficaram no passado, transformaram as coisas do consumo também em objeto de adoração.
Daí o Frei Bento dizer que o shopping nada mais é do que um templo de adoração dos deuses do consumismo que caracterizam os tempos de hoje. É uma outra forma de idolatria. Então, o paganismo é isso. E o cristianismo surgiu quando o paganismo estava em declínio. Existia, diz o texto, pro forma. Já não se cria. Não era uma crença natural, ingênua, mas natural. Havia interesses poderosos na política, na economia, no desejo de dominar grupos e grupos. Será que isso diz alguma coisa dos tempos de hoje? Vamos pensar. Retomando o item 14, Allan Kardec vai falar de Sócrates, dizendo que, de certa maneira, a doutrina daquele filósofo grego era análoga à de Jesus. E ele pergunta, Kardec pergunta, por que não prevaleceu no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? E ele diz Kardec, é porque o tempo não houvera chegado. O paganismo, esse processo de idolatria, de alienação do homem em relação a si mesmo, ainda não estava suficientemente superado, gasto. Ainda não se transformara num carunchoso edifício da sociedade. Jesus chega, diz Kardec, em tempo adequado. Observando, no entanto, que para todos os homens da sua época, ainda não estavam à altura das ideias cristãs. Havia uma certa aptidão, de maneira geral, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Eram crenças ocas, vazias, tinha muita exterioridade, perfumaria, culto exterior, mestres, gurus, sacerdotes, mas não preenchiam o vazio interior, aquilo que Pascal chamaria a fome de Deus. E Jesus chega, portanto, em hora própria, para trazer a sua mensagem de emancipação espiritual. E Allan Kardec prossegue nesse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que, infelizmente, aqueles da primeira hora do cristianismo não entenderam suficientemente a mensagem de Jesus. Daí, em pouco tempo, 3 a 4 séculos, vão surgir numerosas seitas, todas elas querendo possuir exclusivamente a verdade. E não bastaram 18 séculos para pô-las de acordo. Continua Kardec dizendo que esqueceram o mais importante dos preceitos divinos. É interessante notar que o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma explicação histórica necessária. Quando examinamos o que Jesus não escreveu, mas por ele escreveram, dá para perceber exatamente o que Kardec está chamando a atenção. Os homens, na sua ignorância, e interesses também, preferiram ficar de novo na exterioridade. As teologias se fixaram em brigas de palavras e interpretações. Num evangelho, por exemplo, dos 4, um diz assim: Jesus subiu ao monte e, abrindo a boca, falou. Outros não, desceu. E brigam entre si para saber se Jesus subiu ou desceu. Briga se o batismo é entrar no Rio Jordão para tomar praticamente um banho. Ou não entra e põe só água na cabeça. Enfim,
e perderam, e Allan Kardec vai chamar a atenção, que deixaram o essencial, a pedra angular do edifício da mensagem de Jesus. A caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. E aquelas seitas, diz Kardec, presos a essas estreitezas da interpretação, começaram a brigar entre si, uma tentando esmagar a outra, utilizaram inclusive a força, a tortura, usaram as fogueiras, a espada que tinham nas mãos para matar. São as contradições humanas. Os cristãos que iam pregar aos muçulmanos tinham nas mãos as espadas e no peito uma cruz. A quem serviam? A espada ou a cruz? Diante do chamado herege para eles, os muçulmanos, os cristãos das cruzadas diziam: ou tu te convertes ao cristianismo que eu represento, ou eu te mato. Essa era a forma de pregação, de doutrinação, que dominou um período e tem seus resquícios até hoje. Não usamos hoje a espada nessa briga encarniçada de aniquilar o adversário, porque não pensa como nós pensamos. E utilizamos não mais a espada, repito, mas a mentira, o fake news, as agressões pelas redes, acusando-nos uns aos outros. E Allan Kardec vai se referir nesse item 15 do capítulo 23 às guerras de religião. Diz ele, foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhuma outra se praticaram tanto anos de atrocidade e de barbárie. Isso passou? Infelizmente não. Está aí, a olhos vistos, né? Uns perseguindo outros, literalmente. Vamos exemplificar com os atos da cultura da crueldade, né? Da perversidade. Por que destruir templo das religiões afro-brasileiras? Né? Por que lhes negar lugar e assento no concerto das religiões? Lhes respeitando as crenças, os seus profitentes. Por que essa guerra religiosa em nome de uma pseudo-verdade absoluta? Né? Então, isso, de certa maneira, permanece. E Allan Kardec, como que, a olhar para os tempos de hoje, pergunta, cabe a culpa à doutrina do Cristo quando essas violências são cometidas em seu nome? Não, de certo que não. Ele formalmente condena a violência. Ele não disse, ide, matai, massacrai, queimai, persegui os religiosos que não são da sua grei, do seu grupo. Ele não disse isso. Ao contrário, todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos. Allan Kardec prossegue que já em seus dias entre nós, Jesus, com a previdência que lhe caracterizava, ele sabia que essas coisas iriam acontecer. Eram quase inevitáveis, porque estão inerentes à inferioridade da natureza humana. Ainda estamos presos àqueles processos idólatras, politeístas, com outros nomes, nesse processo de alienação daquilo que é fundamental, marcante em nós. Nada tem a ver com a mensagem de Jesus. Barrabás ou Jesus? Quem foi Jesus a seu tempo? Jesus foi um revolucionário, já trouxemos essa indagação aqui, ou um rebelde.
Qual é a diferença? O Holly May, em seu livro O Poder e a Inocência, ele analisa. Ele diz que o revolucionário busca uma mudança política externa, a derrubada ou renúncia de um governo, o governante e sua substituição por outro. E quase sempre há um engano. Aquele que é oprimido faz a revolução e torna-se opressor, praticando tendo as mesmas práticas do opressor, a quem ele, pela revolução, queria libertar o povo e ocupando-lhe o lugar. E o rebelde é aquele, diz Holly May, que se opõe à autoridade e às restrições. É aquele que rompe com os costumes e as tradições. Aqui, as características que melhor o distingue é a sua perpétua inquietação. Ele busca, sobretudo, uma mudança interna, uma mudança de atitude, de emoções e perspectivas das pessoas a quem se dirige. Jesus foi um rebelde ou um revolucionário? Holly May diz que a civilização precisa de rebelde e acrescenta, dizendo, trazendo-nos exemplos de rebeldes. Sócrates, de Buda, Krishna e Jesus. E Holly May vai precisar, como exemplo, Jesus. E anota o seguinte, veremos, diz Holly May, como o rebelde desafia tipicamente com a sua visão a grande maioria dos cidadãos. É o que Jesus fazia. Jesus, sim, ele, pregador e príncipe da paz, trouxe a espada. Mas qual espada? Aquela usada pelos cruzados ou aquela simbolicamente usada hoje nas guerras midiáticas das redes sociais? Nosso querido Mileco, Antônio Mileco, cantor, poeta, escritor, músico, ele dizia em uma das suas músicas, ele veio sem escudo nem espadas, mãos vazias, desarmadas. Ele é o príncipe da paz. Mas ele sabia que como rebelde, como está dito por Holly May, para mudar costumes, para mudar hábitos, crenças equivocadas, ele teria que ser firme. E ele o foi. Hipócritas, se dirigindo aos fariseus. Então, claramente, Jesus como diz Allan Kardec no texto lido, ele é imolado, ele é condenado, Jesus é condenado por isso. Voltemos a Holly May. Diz Jesus, ouviste antes o que foi dito, mas eu vos digo. Né? Ele está se referindo ao passado. Ouvistes antes do que foi dito. Era assim, foi necessário naquela época, até com os equívocos, por conta da ignorância do homem naquele contexto histórico-cultural. No entanto, a partir de agora, há que ser assim, eu vos digo. Né? E ele traz a sua mensagem, que segundo o nosso querido Allan Kardec, né, tem como pedra angular a caridade. A fraternidade, que não se decreta, diz Kardec, por lei. Ou ela está no coração, ou ela não está nas relações. Esse é o grande desafio. Barrabás ou Jesus? Recuemos no tempo, aos dias de Jesus, num palácio, de um representante romano, em terras da Palestina, Pilatos.
os poderosos do judaísmo trouxeram Jesus perante Pilatos. E Jesus chega abatido, tem o rosto macerado pelas bofetadas, o corpo traz as marcas das torturas, das agressões. Nada obstante, o seu olhar é doce. São olhos de estrelas que fazem Pilatos tremer. Ele que tivera uma noite de pesadelos recorrentes. Ele que quando, ao sair de casa para o seu palácio, ouvira da esposa, para que ele não sujasse as próprias mãos com o sangue de um inocente. E Pilatos ali representa o homem de todos os tempos, marcado pelo egoísmo, pelo infantilismo, primitivismo emocional. Ele olha para os próprios interesses políticos, econômicos, para o poder temporal, e se conflitua para tomar a decisão. Os poderosos do judaísmo queriam que ele decidisse, para lhe transferir responsabilidades e culpas. E ele tenta encontrar uma saída. Diz que, após entrevistar Jesus, que nada encontra nele de crime. Não conseguindo convencer aos judeus, ele se volta e diz: olha, não encontrei crime nenhum neste homem. Nada obstante, há um costume entre vós que, durante a Páscoa, se solte alguém que esteja preso. Quereis que eu solte Jesus? Então a turba de sempre, perturbada, gritam: não, mas Barrabás. Ora, quem era Barrabás? Era um revolucionário. Ele houvera preparado uma emboscada para as tropas romanas e fora responsável por mortes. Por isso fora preso. Lembram? Jesus é um revolucionário ou um rebelde? Revolucionário é Barrabás. Como diz Holmey, ele queria mudar a política, as instituições, as leis, mudanças externas era o seu propósito. Às vezes por engano, porque Allan Kardec anota que essas revoluções políticas, essas guerras que tentam fazer a sociedade superar velhos costumes, práticas, usando as armas, são um equívoco da humanidade, são de responsabilidade do livre-arbítrio humano. A doutrina espírita pode compreender o revolucionário, pode compreender as revoluções, mas não as chancela, não as apoia, como Jesus não fizera, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele é o rebelde, ele vem mudar de dentro para fora. E este é exatamente o papel do Espiritismo, diz Allan Kardec nesse capítulo 23. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas de Jesus. E acrescenta, como Jesus ele topa com orgulho, com egoísmo, com ambição, a cupidez, o fanatismo cego. Então, também o Espiritismo vai enfrentar as lutas próprias da mudança, porque o Espiritismo é uma doutrina rebelde, quer mudar de dentro para fora. Não é uma doutrina de revoluções, que muda de fora para dentro. Mas, sendo uma doutrina que promove mudanças pedagógicas na consciência do homem na direção de uma nova era, há de encontrar resistências, não mais exatamente aquelas do tempo de Jesus, é de ordem moral, diz Kardec. E aqueles que seguem a doutrina espírita sabem dessa luta portas adentro do próprio coração. Aqui encerramos o programa de hoje para que nós possamos refletir nos tempos de agora,
pensando em Jesus, o nosso príncipe da paz, mãos vazias e desarmadas. Até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.